é o texto do bom samaritano. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. O texto é maravilhoso. Fala especificamente de uma parábola de Jesus. Parábola é uma história que Jesus contava para elencar conceitos, para elencar ensinamentos. Lucas 10, 25 a 37. Vamos ler atenciosamente. Uma leitura atenciosa vale muito. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que eu preciso para fazer para herdar a vida eterna? Preste atenção nas perguntas. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Jesus responde uma pergunta com outra pergunta. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Engraçado, podia acabar aqui, né? Mas o mestre da lei, ele continuou, mas ele querendo justificar-se. Justificar-se do quê? Essa é a pergunta, né? Justificar-se do quê? Se tinha fechado o conceito, se não ficou nenhum ponto sem nó. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Segunda pergunta: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, aí começa a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, que é a quantia de 2 dias de trabalho de um trabalhador comum. Deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Como sempre, a história se repete. Jesus era sempre provado e tentado a cair por doutores da lei e fariseus. Eles queriam incriminar Cristo. Eles queriam incriminar Jesus pelas coisas que Jesus estava pregando. Jesus incomodava os judeus da religião. Jesus incomodava porque denunciava o erro deles. E aquele mestre da lei perguntou nada mais, nada menos do que a pergunta central do ser humano. Qual é o sentido da vida? E aí, o que vai acontecer depois com a vida eterna? O que vai ser? Jesus tinha um prato feito para escorregar nessa caixa de banana. Jesus, malandro e esperto, falou: o que você acha disso? Jogou pro cara. Depois que jogou pro cara, o cara falou assim, ó: ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. E daí Jesus falou: muito bem, você falou certo, é só fazer isso, vai e faz. Daí o texto é capcioso, porque, de acordo com o que a gente leu, o mestre da lei, porque recebeu uma resposta não de Cristo, mas dele mesmo interpretando a lei, ele tentou se justificar, dizendo assim, ó: peraí, ama a Deus sobre todas as coisas, até eu estou fazendo, mas o que incomodou a ele foi: ama o seu próximo como a ti mesmo. Porque ele falou assim: peraí, ama o seu próximo.
E aí vem a pergunta, talvez assim, a pergunta central que a parábola tenta responder, que é, quem é o meu próximo? Que foi o que aconteceu depois, e é sobre isso que eu quero falar, não sei se já está aí. Que foi exatamente o que aconteceu com a parábola que foi descrita. Quem é o meu próximo? Essa é a pergunta central, não só que gera vida eterna, porque de acordo com o texto, essa foi a primeira pergunta, que é de veio a segunda, quem é meu próximo, como a pergunta central para a igreja do Senhor. Quem é o meu próximo? E aí a parábola começa. Vinha um judeu que descia de Jerusalém a Jericó. Jerusalém fica no monte, ele descia em uma das estradas a Jericó. E nessa estrada, a primeira personagem, a segunda personagem do texto aparece, que são os ladrões. Os ladrões chegaram e saquearam, roubaram aquele judeu, pegaram o que eles tinham, o que ele tinha e com certeza bateram, deixaram o judeu totalmente moribundo, botaram o judeu no canto lá da estrada e foram embora. Aqueles ladrões acabaram com a saúde, aquele cara ensanguentado ficou lá no cantinho. Daqui a pouco, bonitão de Jerusalém, ou de Jericó para Jerusalém, vinha subindo ou descendo um levita. E o levita era aquele camarada do templo, era aquele camarada que vivia para promover a adoração do Senhor no templo. E aquele levita veio. Daqui a pouco olhou para aquele judeu ensanguentado e passou largo, foi para o outro lado da estrada. E quando foi para o outro lado, subiu e continuou a sua caminhada. Segundo elemento veio, que foi o sacerdote responsável por organizar o culto, por organizar a adoração ao Senhor, a Yahvé. E ele chegou e falou assim, viu aquele judeu e falou, opa, peraí, que é isso? Que é isso? Vou passar para o outro lado, cruzou a rua de novo e continuou o seu caminho. Até que veio um samaritano. E vocês sabem muito bem a relação do samaritano com o judeu não era boa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o samaritano especificamente, mas Israel, aquela região da Palestina era dividida em Galileia, depois vem a Samaria, no meio do caminho, e a Judéia, mais ao sul. Então era Galileia, o samaritano era o problema para o judeu ali. Galileia, judeu. Judéia, judeu. Samaria era samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era a miscigenação do judeu com outros povos. Eram aqueles que pela relação cultural tinham se prostituído, casado com outros povos. Eram pessoas que eram marginalizadas, pessoas que não eram muito benquistas. A gente vai saber um pouquinho isso mais à frente. E aquele samaritano, de acordo com a Bíblia, vinha para fazer negócio, talvez descia Jericó ou subia Jerusalém, e no meio do caminho, ele estava com seu animal, viu aquele judeu jogado, e aquele judeu jogado foi alvo dele, foi alvo do próximo, de ser o próximo dele, e aquele, oi Laís, aqui ó, tem a Laís aqui, aqui, pronto, é que ela quer tocar também guitarra. E aquele judeu foi alvo do próximo, do samaritano. E ele foi lá, o samaritano pegou aquele judeu, tratou as suas feridas, levou aquele judeu para uma hospedaria, para um lugar para ser cuidado. Chegou lá, deu 2 denários na mão do cara e falou assim, ó, tá aqui, ó, cuida dele. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, depois eu volto para cá e pago o que ele gastou mais. E assim ele fez, e quando fez isso, Jesus interrompe a parábola aí e fala para aquele mestre da lei, vem cá, quem foi o próximo? Daí o mestre da lei falou, é aquele que exerceu misericórdia. Ele falou, pois bem, vá e faça o mesmo. Eu estou no meu momento as minhas maratonas de férias são maratonas de Netflix. E eu mais uma vez assisti o Black Mirror. Lembra a última pregação? Eu falei sobre um episódio. Hoje eu quero falar sobre o segundo episódio do Black Mirror. Ou seja, essa mensagem contém spoiler. Tem uma... não tem, mas já é antigo. Vai lá, vale a pena, até mesmo com o pastor contando um episódio, vale a pena assistir, vai por mim. O episódio 5 da temporada 3 se chama Engenharia Reversa. Eu quero falar um pouquinho sobre esse episódio aqui.
Como que é esse episódio? A pergunta central do texto é: quem é o meu próximo? Essa é a pergunta central. Quem é o meu próximo? É sobre isso que eu quero trabalhar. Especificamente sobre isso. Esse episódio do Black Mirror começa com um rapaz se alistando no exército, num lugar, num momento futuro. Sempre é no futuro. A gente não consegue definir bem, mas pela tecnologia a gente já percebe que é o futuro. E esse rapaz estava se alistou no exército, o nome dele era Stripe. E o exército era de extrema importância naquela conjectura, porque ele livrava os cidadãos de bem das baratas. E é assim que eles chamaram. Quem são as baratas? Baratas eram tipo zumbis. Que eu não consigo, assim, eram seres antropomórficos, mas meio esquisito, monstro, assim, sabe? E eles eram responsáveis em lidar com aquela situação e proteger os cidadãos de bem das baratas. Ele chegava, se alistava no exército. Quando ele se alistava no exército, ele recebia um chip. Esse chip era o que fazia com que a visão dele pudesse receber os mapas em tridimensão e pudesse ter uma visão aguçada da realidade. Ele conseguia identificar muito mais rápido quem eram as baratas. Por visão infravermelha, ele conseguia identificar as baratas. E ele foi para a sua primeira missão. Na sua primeira missão, ele chegou e eles estavam num vilarejo e as pessoas estavam lá com dificuldade e tudo mais, e as baratas estavam espalhadas. Ele entrou num daqueles galpões, junto com seus parceiros, e um daqueles galpões, quando eles abriram uma porta, estava infestado de baratas. Infestado. E ele deu um tiro numa barata, aquela barata, ao mesmo já foi alvejada, e a segunda barata tirou um negócio da mão, assim, com um bastão e um laserzinho, e começou a fazer assim, tentando se defender, e o laser passou na visão dele. E ele perdeu a arma porque o outro tirou e ele matou aquela barata com facadas. Matou a barata com facadas. E foi uma alegria, porque ele livrou a sociedade daquelas baratas e todo mundo clamava por aquele novato que tinha entrado já na situação aqui, ó. Vai, minha gata, vai. E aquele... Vai com o papai. E aquela sociedade tinha se ficado encantada, porque aquele novato, na sua primeira missão, tinha acabado com aquelas baratas duas de uma vez só. E ele, por causa do chip, ele recebia não só informações, como ele mexia com as sensações para que ele pudesse ser mais eficaz. Por exemplo, o cheiro de sangue das baratas não tinha. Porque se não sente o cheiro de sangue, fica mais fácil matar. O barulho que as baratas faziam era assustador. O chip fazia aquilo com ela. Não. E daqui a pouco ele, por causa daquele chip, no dia que ele matou as baratas, quando voltou para casa, eles programavam e ele tinha uma noite de sono top por causa daquilo. Era recompensa por ter cumprido a sua missão, matado as baratas. E daí ele foi, mas ele tinha recebido aquele laser no rosto. E quando recebeu aquele laser no rosto, ele ficou assim, parecia que o chip estava meio desorientado. O chip que tinha implantado dele já não estava legal. Ele foi para o psicólogo e tudo mais, olha, mas fizeram a averiguação e o implante estava tudo certo, estava tudo muito bom. E ele falou assim, não, vamos embora, está tudo certo. Quando ele chegou na segunda missão, mandaram os mapas do lugar onde eles iam invadir e o chip não pegou aquilo muito bem, o chip dele. Não pegou aquilo muito bem. Parecia que tinha alguma coisa errada. E aquilo ali, ele fez assim com a cabeça, mas foi para a missão. E num determinado momento da missão, ele estava indo no lugar, ele abriu, aparece uma mulher com um bastão na mão. E a mulher com o bastão na mão, ele falou, calma, calma. E a mulher desesperada, ele falou, calma, calma, calma. Vai embora daqui, minha filha, você está num lugar infestado de baratas. Vai, e a mulher cheia de medo na mão, com aquele bastão na mão, vai embora, você está num lugar infestado de barata, vai embora, isso é perigosíssimo. E daí ela com medo, ele falou, vai, vai. Quando ela saiu do quarto, que foi para o corredor, chegou no corredor,
que estava no corredor, a parceira dele, chegou e deu um tiro naquela mulher. E aquela mulher, pum, morreu. E ele foi para cima da parceira e falou, por que você fez isso? Ela falou, eu estou fazendo meu trabalho. Eu estou fazendo meu trabalho. Daqui a pouco, você matou um civil. E deu uma coronhada nela. E quando deu uma coronhada nela, apareceram outras pessoas. E ele falou, vamos embora daqui, porque a minha parceira está totalmente zureta das ideias. E quando saiu, a parceira acordou e eles estavam saindo com o carro e ele pegou alguma daquelas pessoas e ela falou assim, eu vou te pegar, cara. Ela falou para ela mesmo. Ele levou aquelas pessoas para um lugar. Quando levou aquelas pessoas para um lugar, aquelas pessoas começaram a falar assim para ele, por que você não me matou? Aquelas pessoas falaram para esse menino. Para o Stripe, esse cara do exército. Por que você não me matou? Ele falou, por que eu mataria você um civil? Ele falou, não, eu sou uma barata. Como assim você é uma barata? Sou uma barata. Mas como? Você é um civil, você não tem aquela aparência, você não tem isso e tal. Ela falou, não, é porque o seu chip foi afetado. E quando o chip foi afetado, você começou a ver que realmente eu sou. Eu sou um ser humano. E aí começou a crise daquele cara. Porque foi o chip que fazia com que o que era humano se tornasse alvo de morte. Foi o chip que fez com que o humano se tornasse barata. E aí o episódio se desenrola, eu não vou contar o final para você assistir o final do episódio. Mas a verdade é que aquela realidade exemplifica exatamente o relato da sociedade que nós vivemos. Os chips são as lentes que nos fazem ler a sociedade. E as lentes que nos fazem ler uma sociedade faz com que a gente elimine o ser humano sob o pressuposto de estar fazendo bem, sob o pressuposto de chamar o que é humano de barata. E quando se tira o senso, quando se tira o cheiro, quando se tira a percepção, a sensibilidade, eliminar é bom, eliminar é heróico. Sabe, os chips são as lentes que nos fazem ler a sociedade. Por exemplo, a rede social é uma grande bolha, um grande chip pra gente. E na rede social coloca um negocinho pra gente e fala assim, ó, você faz parte dessa bolha aqui, ó. Essa bolha aqui de afins. Outra coisa que também faz chip com a gente é a faculdade. A ideologia que a gente recebe na faculdade, se é só de um lado, faz com que a gente entenda que o outro lado que pensa diferente, assim como na rede social, se não é ser humano, se é escória, sabe aquele chip que transforma, que faz com que o humano se torne uma barata, só sirva para ser eliminado. Outra coisa que é um bom chip pra caramba, assim, um ótimo chip pra gente. Os telejornais, a mídia que a gente assiste. Outra coisa que é um grande chip pra gente, a igreja que a gente assiste. A ideologia da igreja que a gente assiste é um ótimo chip. Pode fazer com que a gente siga pro outro lado. Sabe o que acontece com o chip? O chip faz com que a gente chame de baratas aquele que é o nosso próximo. Aquele que é alvo do nosso amor, mesmo que pense diferente da gente. Ah, meu querido irmão. A lógica é muito clara. E é uma lógica cartesiana social. O inimigo é criado. As baratas são criadas. O chip tira a nossa sensibilidade. Sem sensibilidade, fazemos do inimigo um alvo a ser eliminado. Porque quando se criam inimigos, se perdem as sensações. O que se tem é algo. Se é diferente, se é inimigo, tem que ser eliminado. O diferente da gente se torna alvo de eliminação. Eliminar o diferente, gente, se torna heróico, como aconteceu com o Stripe lá. Eliminou o diferente. Aquilo foi heróico, ele recebeu recompensa. A gente recebe aplausos. A gente recebe aplausos na internet. A gente recebe aplausos dos amigos. A gente recebe aplausos dos afins. Afinal, são baratas que precisam ser eliminadas. Não
ficção científica. Isso acontece hoje e aconteceu todo o tempo na história. Vou dar 2 exemplos importantes para vocês. O primeiro, o exemplo da maior chacina, do maior assassinato que aconteceu na história da humanidade, que foi a chacina dos judeus com Hitler. Não sei se vocês sabem, mas existiu uma personificação do inimigo, os chips foram implantados, e quando os chips foram implantados, os seres humanos se transformaram em baratas, e eliminá-los era um imperativo. As baratas tinham que ser eliminadas. Não sei se você sabe, o Hitler era crente, era cristão. Olha que loucura. E eu não sei se você sabe também que a plataforma e o chip que fez com que os cristãos e o próprio Hitler matasse milhões e milhões de judeus tem a ver com a Bíblia. Uma interpretação errada de Mateus, Marcos, Lucas, que são os evangelhos sinóticos, acusou o judeu de ter matado o próprio Cristo. No final das contas, você olhar Mateus, Marcos e Lucas, o que aconteceu no final era o que os sacerdotes judeus, Anás e Caifás, foram os caras que falaram assim, ó, tem que morrer. Aí, atrelado a uma plataforma teológica que em nome de Deus se elimina, ainda tinha toda uma adequação social, econômica, política, que rechaçava essa ideologia. Qual era ela? A ideologia era a seguinte: um momento de crise na Alemanha, um momento de crise econômica na Alemanha, os judeus na sua diáspora, no seu espalhamento, tomaram conta. Os judeus disputavam o mercado de trabalho com os alemãos. E a consequência disso foi que esses caras estão tomando o trabalho da nossa família. Esses caras estão tomando o trabalho da nossa vida. Esses caras são responsabilidade para a gente não botar comida em casa. E mais do que isso, esses caras inclusive mataram Jesus. Ou seja, eles são barata. Eles precisam ser eliminados. Gente, pensa comigo. Parece uma loucura essa ficção científica, mas isso acontece hoje. Se a gente não tomar cuidado, vai acontecer de novo. Outro exemplo. E aí a gente já entra para o texto. Quer dizer, eu vou dar um outro exemplo assim, até para fazer um mexer de uma coisa que eu acredito. Como é que era o nome do avivamento lá, né, do pastor? O William Seymour. William Seymour foi o responsável pelo maior avivamento que o mundo já viu. Hoje, o mundo, se eu não me engano... Ontem eu vi esse dado, são 380 milhões de cristãos protestantes, dentre qual 300 milhões foi responsável, foi consequência do que o William Seymour fez. Que foi um avivamento que aconteceu na Rua Azusa. Que inclusive o Thales está aqui e eu queria... Negão, fica de pé só para mostrar você. O Thales, ele faz o William Seymour hoje, não tem o musical da Rua Azusa? Está acontecendo? O Thales, ele faz o William Seymour jovem. Ele está lá em casa esses dias, enquanto está de cartaz. Obrigado, cara. Thales é uma bênção. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu queria convidar vocês a irem lá assistir. Gente, me abençoou tanto. Eu chorei tanto com esse musical. Tanto. E tem a ver com isso. Quando os chips são implantados, elimina-se o que é barata, sendo o ser humano. E o que aconteceu lá foi o seguinte, existia uma segregação racial. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Um sentimento de recessão e o negro era separado do branco, até que o William Seymour, que foi o cara responsável por um avivamento mundial, a ponto das igrejas da Assembleia de Deus saírem de lá e várias outras. Quais outras denominações saíram de lá? Você não pode errar, cara. Quadrangular. Quadrangular, Assembleia de Deus. Uma bênção, cara. Isso aí. Eu lembro que tu fala. Tá que nem a Priscila ali. Os dois esquecendo tudo. É discipulado quinto, né, Priscila? Discipulado, é o que você falou. É discipulado quinto. Pronto.
Agora foi. A verdade é que o William Seymour, ele começou a buscar o Senhor. Buscava 5 horas por dia em oração. Depois 7 horas. Um dia o Senhor veio e batizou todo mundo com língua de fogo lá nessa rua, a Rua Azusa. E as pessoas começaram a chegar, a ser curadas, a ser transformadas. E aquilo tomou o mundo inteiro. Mas não esqueçam que o que eles faziam era mais do que uma busca de Deus. Eles estavam indo em direção à segregação racial. Eles eram tanto por isso que o tema do musical, que para mim é o melhor musical cristão que eu já assisti, tá, gente? Revolução, como é que é? É disso que estamos falando. Revolução é disso que estamos... Sabe qual foi a revolução deles? Foi desimplantar o chip que transformava o negro numa barata. Não pense que isso é algo longe de nós. E isso acontecia na época. Lembra que Jesus falou, é mais do que isso, nós estamos aqui diante de uma realidade entre judeu e samaritano, que era uma realidade inóspita, que pra gente parece uma realidade longe, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que não é tão longe assim. Mas a realidade era judeu odiar samaritano e odiava tanto samaritano, que a oração dos judeus era assim: Senhor, muito obrigado por não ter nascido mulher. Olha que coisa maravilhosa. Muito obrigado por não ter nascido mulher, por não ter nascido cachorro e por não ter nascido samaritano. Era a oração que o judeu fazia toda manhã. Agora, olha o que está acontecendo aqui na parábola. A ironia de Jesus é que o sacerdote, o cara cheio de lei, o cara cheio de Deus, o levita, o cara cheio de Deus, passou a largo. E quem foi responder ao chamado daquele moribundo jogado na sarjeta? Quem respondeu ao chamado? Quem respondeu foi o samaritano. Aquele que era um cachorro. Aquele que não valia nada. Sim, voltamos à pergunta central. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa foi a pergunta do Senhor da lei. Quem é o meu próximo? Jesus corrige essa pergunta com a parábola. Jesus não responde quem é o meu próximo. Ele responde diferente, ele responde assim, a pergunta certa seria: de quem você acha que você tem que ser o próximo? Foi assim que Jesus respondeu. Não foi quem é meu próximo, é de quem você acha. Ou seja, uma postura muito mais ativa. De quem você acha que você tem que ser o próximo? Resposta de Jesus: de todo aquele que você vir que precisa de você. Não, aí vem o primeiro grande apelo: não deixe se envolver pelo chip que a sociedade coloca na gente. Tem alguns chips. Vou dar um exemplo. Fala que os chips colocam na gente. Número 1, esses bolsominions têm tudo que morrer. Número 1. Agora o contrário também acontece. Esses petralhas são tudo bandido. São a pior espécie que tem. Vocês não percebem que isso não é religião? Vocês não percebem isso, gente? Segunda fala, terceira fala: esses gays só atrapalham o nosso Brasil. Quarta fala: esses héteros são tudo homofóbico, fascista. Tudo seguidor de Bolsonaro. Quem está falando, não se mete com ele? Não, ele é macumbeiro, vai roubar uma praga para você. Tudo fala de chip. Vocês percebem que religião é religar, gente. Tudo que afasta não é religião. Tudo que afasta não tem a ver com o reino de Deus. Não tem a ver com o reino de Deus. Outra fala. Bandido bom é bandido morto. Gente, se a gente não tomar cuidado, gente, a gente repete a história. Outra fala: minha filha, como você vai namorar com alguém de uma classe inferior à sua? Como se as classes... Outro dia eu fui no cemitério. Gente, tem cemitério de rico e cemitério de pobre, no mesmo cemitério. O cara jogava ali num bequinho, o cara não teve bem. Aí tu vai num lugar assim, aquele jazigo maravilhoso, é tudo morto. Tudo morto. Outra fala: tinha que ser preto mesmo.
Ele até que é um preto bonitinho. Ele é um preto de alma branca. Os negros são tudo descendentes de Caim. Gente, discurso, mesma coisa de Hitler. Mesma coisa de Hitler. Exatamente igual. A gente foi fazer um musical lá na Igreja Batista de Itauá. Fizemos um musical chamado Alegrai-vos aos Céus. Jesus, que era o protagonista, o personagem principal, era um negro. Que inclusive teve aqui na igreja o Cosme. E o Cosme conta um relato que no final veio uma pessoa falar com ele e falou assim: meu filho, você canta tão bem que quando eu fechava os olhos, eu até esqueci que você era negro. Gente, olha só. A gente faz isso a todo momento, tá? Se não é com negro, é com outra coisa. A pergunta é: que chip você implantou em você? Que chip você implantou? Que baratas você quer eliminar? Sabe, quando eu fiz essa mensagem, gente, eu sei, é um tema difícil, mas meu coração arde por isso aqui pra caramba, gente. Eu tô vendo que a gente tá indo pra um lugar que não tá legal. Eu tô vendo isso. Eu tô falando pra você não ter ideologia, daqui a pouco eu vou dar algumas ideias sobre isso. Mas eu tô falando, gente, que a gente tá transformando o ser humano em barato. A proposta do texto é a seguinte: só existe reino de Deus quando construímos pontes, ao invés de cavarmos abismos. Josué Gonçalves, ele fala um negócio: somos construtores de pontes, não cavadores de abismos. Somos ministros da reconciliação, não promotores de contendas. Somos pacificadores, não geradores de intrigas. O ministério da igreja é de aproximação das pessoas e não de afastamento dela. Você pode estar coberto de razão, ter a teologia mais perfeita, mas se seu discurso só cria abismos e não pontes, você prega um falso evangelho. O evangelho não é apenas sobre ter o conteúdo certo, mas é sobre fazer pontes. Defenda a sua ideologia sendo um bom cristão. O que é ser bom cristão? Defenda as suas ideias, construindo pontes e não as destruindo. Tiago 1, versículo 7 diz o seguinte: olha, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas. Atenção, órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção. 2 polos. Serviço aos saqueadores no caminho da vida, já fazendo o gancho com a parábola. Serviço aos saqueadores, os caras que perderam, estão vivendo luto. Serviço àqueles que são deixados à margem. Serviço aos saqueadores no caminho da vida. E número 2, que é guardar-se da corrupção, é santificação. Gente, olha só, teve uma crise de refugiado sírio, muçulmano, lá na Europa, né? A grande crise da Europa hoje é o que fazer com aquela invasão de muçulmanos à Europa. É a grande crise. Primeira pergunta: veja se isso não se repete. Gente, vejam se isso não se repete. Primeira pergunta, que o povo fala: mas espera aí, esse povo vem para cá para tirar o nosso trabalho. O leste europeu vive um momento de uma recessão, de crise muito grande. Uma economia com recessão. Esse povo vem para cá para tirar o nosso trabalho. Número 2, e se eles vierem para cá, eles vão acabar com a cultura europeia. Porque eles são pessoas que são pagas, inclusive, para ter filhos. E a cultura só subsiste com 2, alguma coisa de pessoas por casal. E o europeu não produz isso. E já o muçulmano, meu irmão, ele tem muito filho. Ou seja, existe um imperialismo cultural. Terceira coisa, os extremistas, os sírios vão jogar bomba aqui. Vai vir um monte de maluco de lá e vai jogar bomba aqui. Mas, gente, olha só, eles estão sendo perseguidos no país deles. E mais do que isso, eles estão com fome, eles estão morrendo. Agora eu vou falar, de acordo, atenção que eu vou falar agora. De acordo com a parábola do bom samaritano, entre a fome e um prato de comida não podem existir ideologias. Vou falar de novo.
de acordo com a parábola do bom samaritano, entre a fome e as ideologias e o prato de comida, não podem existir ideologias. Entre um marginalizado social, um barata, e um cristão genuíno, não podem existir ideologias para o serviço. Crie pontes e não as destrua. Dicas para se criar em pontes. Número 1. Dificilmente, discutindo nas redes sociais, você vai criar pontes. Ali não é lugar disso. Só afasta. Só dá problema. Número 2. Ganha a pessoa para você. E aí sim, coloque sua opinião com amor. Estou dizendo para você ficar inerte, não. Dizendo para se posicionar. Mas lembra que antes de falar o que você pensa, cria ponte. Provérbios 15:1 fala o seguinte: a palavra branda desvia o furor. E a palavra dura suscita a ira. Gente, é para Tiago, o livro de Tiago, nos seus primeiros capítulos, fala que a nossa língua é o maior instrumento que pode destruir com a gente. Gente, olha só, vamos aprender. Cria ponte. Depois de criar ponte, aí sim, vem e faz. Parece que a gente quer influenciar as pessoas, botando por goela abaixo uma ideologia, como se as pessoas comprassem ideologia. O que as pessoas compram são pontes. E as ideologias, o que a gente acredita do Evangelho, eles vêm a reboque. Eles vêm a reboque. Vocês entendem a urgência dessa palavra? Gente, isso está entalado no meu coração. Desde as eleições, desde um monte de tempo. Gente, tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Senão nós vamos ser os algozes do Evangelho genuíno. Número 3, mesmo que você tenha razão, espere o momento certo de falar. O nome disso é domínio próprio. Um dos frutos do Espírito. Número 4. Respeite a opinião de outro. Se for diferente de você, respeita. Número 5, importantíssimo. Não necessariamente esse é uma má pessoa porque pensa diferente de você. Por último, seja amigo de quem pensa diferente. Isso sempre vai fazer você problematizar suas escolhas e reaprumar erros no percurso. É samaritano e judeu juntos, gente. É isso que o texto está falando. É revolução. É isso que nós queremos. É isso, né? É isso que estamos falando. Revolução, é isso que estamos falando. Isso é revolução. Mas engraçado que revolução parece uma ideia nova. Não é. É uma ideia que foi esquecida. Revolução, é isso que estamos falando. Aí versículo 31 e 32 fala assim, ó. Versículo 31 e 32, abre aí. Versículo 31 e 32. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Agora vamos falar sobre esses caras, essas personagens. Quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também um levita. E quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Aqui, por que Jesus critica com contundência o sacerdote e o levita? Número 1, eles não deixam de ajudar por falta de tempo. É uma coisa que a gente tem que entender. Eles têm porquês para fazer o que fizeram. Eles tinham resposta aonde para fazer o que fizeram? Resposta na religião. Para fazer o que fizeram. Mas como assim? Se você abrir lá em Levítico capítulo 15, diz que se a gente tocar em sangue, a gente fica impuro por um determinado tempo. E eles eram pessoas responsáveis pela adoração do Deus Todo-Poderoso. Então como que eles tocariam no sangue daquele que estava jogado na sarjeta, se daqui a pouco eles estavam no templo para ter que buscar a adoração, mas afinal de contas, se eu tocar nesse cara aqui, eu não vou poder dirigir a adoração a ti, Deus, e tudo mais. Ei, vocês perceberam? Eles se perderam. Aqui a gente aprende algo. Aprendemos que sagrado é o outro. Aprendemos que esse é o sagrado. E o alvo principal da verdadeira religião, o outro. Esse é o grande erro da mentalidade religiosa, acreditar que é possível servir a Deus sem se comprometer com a dimensão humana.
É impossível aproximar-se do que é divino, afastando-se do que é humano. Jesus diz, é o contrário. Se você quer mergulhar no coração de Deus, mergulhe profundamente na dor, na miséria, na fragilidade e na agonia da condição humana. Quer se manter puro para Deus? Tem o compromisso de pisar na lama para buscar aqueles que estão lá. Se queremos servir a Deus, temos que nos sujar. Aí eu nunca tinha entendido um texto específico do Evangelho de Jesus Cristo, quando Jesus chegou a Pedro. Quer dizer, chegou a Pedro não, chegou aos seus discípulos e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Começa a lavar os pés e Pedro falou assim, ei, não, o meu pé você não vai lavar, eu que sou digno, eu que tenho que pedir para você lavar o meu pé. Eu que tenho que pedir para você lavar o meu pé. Daí Jesus falou, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Daí Pedro falou, então tá bom, faz o seguinte, lava o corpo inteiro. Aí Jesus diz um negócio interessante. Jesus fala lá em João 3,10, diz assim, disse Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão, não necessita de lavar de novo, senão só os pés. Pois no mais tudo está limpo. Veja que ele faz uma relação daquele que se lavou, que ainda por diversas vezes tem um pé sujo. E precisa lavar o pé. Sabe por quê? Porque não tem jeito, se formos lavados pelo Senhor, o pé por diversas vezes vai ficar sujo, porque a caminhada é suja, porque a gente tem que buscar gente suja. É sobre isso que estamos falando, sobre transformar baratas em seres humanos, e mais do que isso, redimidos pelo poder do Evangelho de Jesus. Tem que sujar na caminhada, gente. Ambientes ascéticos não são uma opção para vivermos o reino de Deus. Aqueles que pensam que para encontrar Deus tem que estar em ambientes ascéticos, templo, religião, estou dizendo que isso não seja importante, não, isso é tudo importante, sabe? Não entenderam o Evangelho. Lembra o que aconteceu no Monte da Transfiguração? Chegou lá com os seus discípulos, a glória do Senhor tomou aquele lugar. E foi um mistério, uma maravilha, um manto total. Deus falando, desceu Moisés, Elias. Daí o povo chegou e falou assim, os discípulos, vamos fazer uma tendinha aqui para vocês? A gente fica aqui para sempre. Jesus falou, você não entendeu nada, parceiro. Está na hora de descer, agora que vocês viram, agora está na hora de descer. O que Jesus estava falando? Olha só, se eu limpo o corpo, é para fazer com que o pé se suje. Aí eles desceram do monte. E quando desceram do monte, chegaram lá embaixo, tinha um monte, tinha endemoniado para ser liberto, tinha gente com problema, tinha paralítico, tinha gente que precisa de cura, tinha gente que precisava de libertação. Sabe por quê? Porque aquele que está limpo tem que se sujar os pés. Mateus 25, 35 a 40 diz, porque quando Jesus falou no sermão profético, dizendo assim, quando ele ia voltar, os que estão à direita, ou seja, os que estavam salvos, vocês vão entrar no meu reino, mas por quê? Daí ele explica por quê. Porque eu tive fome e me deste de comer, ou seja, porque vocês estão sujando o pé. Sabe, porque tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me hospedaste, eu era eleitor do Bolsonaro e vocês me escutaram, eu era eleitor do PT e vocês me escutaram, sabe, eu estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, e tive na prisão, eu era bandido e vocês foram atrás de mim. Eu tive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderam dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. Ele respondeu, o rei respondeu, e dizendo, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. A Graça da Garça tem um poema de um rapper, e eu vou tirar só um pedacinho dele, que é um poema do ministério chamado Estratagema de Deus. A Graça da Garça é o título.
num país onde o nosso futuro dorme embaixo de viaduto, com frio, febre e fome, infelizes mentes de adultos, os nossos profetas diriam: eis que também não vivem na luz. E eu te pergunto no Evangelho, o que diria Jesus? O Filho do Homem não tem lugar para reclinar a cabeça? Alguém me explica esse Evangelho antes que eu enlouqueça. Qual Evangelho está certo, o de Jesus ou da igreja? Me explique, irmão. Eu vou dizer, vou mudar aqui, o de Jesus ou o Evangelho do chip implantado? Me explique, irmão. Porque essa expressão de surpresa, vejo que não é o mesmo Evangelho, conquanto nos ensinam a chamar nossas culpas de Espírito Santo. Porque as mulheres que por Jesus foram perdoadas, hoje por nós são vitimadas, julgadas e apedrejadas. Porque o confesso é excluído, porque o possesso é incluído, porque os que foram injustiçados sempre fecham comigo, porque os que cobrem seus pecados são chamados de amigo, enquanto o confesso que pede perdão é humilhado e banido. A graça da garça, a arte de viver em meio à lama, sem sujar as vestes. A graça da garça, a arte de viver em meio à lama, sem sujar as vestes. O sacerdote e o levita pensavam que estavam indo ao encontro de Deus. Eles pensavam, desviando daquele judeu espancado, eles estavam indo ao encontro de Deus. Mas na verdade, aquela situação do judeu espancado era onde Deus estava. Ele não estava no rito da religião. Os homens estavam indo para o templo a busca de Deus, mas Deus estava dizendo: ei, eu estou a caminho do templo jogado. Eu sou ruim com esse negócio de horário, eu não sei que eu estou acabando. O pessoal arrebentou as últimas vezes aí, né? Falou que terminou antes. Desculpa. A última pergunta que eu quero responder: como fazer do outro meu próximo? Isso aqui vai ter continuação, gente. Não semana que vem. Na outra semana eu quero falar ainda sobre o próximo. Tá? Como fazer do outro meu próximo? Versículo 34. 33 e 34 fala assim: mais um samaritano. Vamos olhar o que o samaritano fez para fazer do outro próximo. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Como fazer do outro meu próximo? Versículo 33 e 34 fala assim, ó, de novo. Versículo 34, o iníciozinho ele fala: aproximou-se. Como fazer? Dando próximo. Mais do que isso, uma coisa é estar perto, outra coisa é estar próximo. Veja que o samaritano só começou a ser próximo quando aproximou-se. O que é estar perto? Estar perto é o que aconteceu com o levita, o que aconteceu com o sacerdote. Ele estava perto, mas não estava próximo. O levita e o sacerdote estão perto. Outra coisa é ser próximo, que é o samaritano. O que Jesus está dizendo é: dê um passo na direção de quem está perto e torne-se próximo dele. E como se fazer próximo? Versículo 34, 35 explica. O que o samaritano fez? Número 1, para se fazer próximo, eu tenho que sair do meu caminho. Era para esse samaritano ir fazer negócio em Jericó. Entre ganhar o dinheiro, entre cuidar da sua família, que está certo, não está errado, mas entre o dinheiro e o outro que estava precisando, eu saio do meu caminho para deixar de ser perto das pessoas que precisam, mas me tornar próximo. Às vezes quando a gente tem que adiar as coisas, porque tem alguém jogado no caminho. Segunda coisa, número 2, ele tem que atrasar a agenda. Olha o que acontecia. Ele foi lá, cuidou no que podia, chegou na hospedaria e falou assim: ó, toma aqui 2 denários, 2 dias de trabalho.
Teoricamente, daqui a 2 dias ele ia voltar. Ele ia fazer coisa, ele ia fazer negócio. Ele atrasou tudo, sabe o que aconteceu? Ele estava chegando lá no lugar e viu o camarada, aí ele estava indo para a reunião de negócio. Caramba, esse cara precisa de mim. Já falou assim, cara, vem cá, vou cuidar de você, vem cá, vem cá. Já com outro telefone na mão, falando assim, fulano, cara, cancela aquela reunião aqui, me apareceu um compromisso, não sei o que e tal. Ó, daqui a pouquinho a gente se fala sobre isso. Traz a agenda, parceiro. Traz a agenda. Faz parte perder dinheiro, gente. Faz parte pelo outro, vale a pena. Vale. E por último, o que ele faz? Ele paga as despesas do camarada. Ele tira do bolso. Ei, para deixar de ser perto, para ser próximo, aqui ó, mexe no bolso. Pum. Eu preciso ser próximo. É aquele negócio, aqui diz que existem algumas personalidades, eu não quero nem entrar muito nesse sentido, mas são 3 grandes personalidades. A personalidade do ladrão, a personalidade do sacerdote e a personalidade do samaritano. Eu quero falar a personalidade do sacerdote aqui. A personalidade do sacerdote é o seguinte, ó, o que é meu é meu, o que é teu é teu. Você para mim é problema seu. Essa é a personalidade do samaritano, não, o que é meu é teu. O que é meu é teu. Ó, mexe no bolso. Pare de estar perto e se faça próximo. Vamos transformar em próximos aqueles que estão perto. Algumas perguntas e eu acabo aqui. Pergunta número 1. Quem está perto de você? Carregando um peso que você já viu. E você está falando que nem o levita, o sacerdote, cada um com o seu problema. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que tem que passar a ser próxima? Que você tome atitude para se tornar próximo daqueles que estão perto. Talvez o seu próximo seja aquele seu irmão que você já não fala há muito tempo e resolveu não conviver mais. Número 2. Talvez o seu próximo seja a sua própria esposa, o seu próprio marido, que só está perto e você simplesmente não mede mais as palavras para falar. E vive sob a prerrogativa de que é assim mesmo, eu sou assim, ponto final. Está perto, dorme junto, tem filho junto, mas não é próximo. Talvez o seu próximo é aquele seu amigo que tem ideologias políticas diferentes de você. E isso criou um abismo imenso nas relações. Quem é o seu próximo que te faz passar a largo dessa relação na estrada da vida? Sabe, fazer dos que estão longe próximos, dando dinheiro, ajudando a Angola, é mais fácil do que fazer os que estão perto próximos. Vocês entenderam o que eu falei agora? Por diversas vezes não é o bolso que tem que mexer, mas é o perdão que tem que liberar. Diversas vezes, gente, a gente está nesse limite de afastar, de se contentar com perto. Talvez, o perdão seja a forma mais legal de fazer dos pertos próximos. Mateus 5, 23, 24 fala assim, se teu irmão tem alguma coisa contra você, antes de você ir ao altar, tipo levita, não tem que ir para o altar, não vai, antes de prestar qualquer tipo de oração, não, para, vai até ele, se reconcilia, depois você vem, presta adoração, depois você vem, porque senão não vai de nada. Gente, quem está perto, quem tem que estar próximo, essa é a pergunta. Talvez seja você o contrário. Você seja aquele que precisa de um próximo, mas só tem gente perto. Talvez você entrou aqui e fala, eu só tenho gente perto. Mas no dentro eu não consigo contar nenhum que é próximo. Eu queria falar um negócio para você. Cristo deixou sobre si, pegou sobre si a sua dor.
pegou sobre si a sua solidão. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras, ele de perto na história fala: eu quero ser próximo seu. Dá uma oportunidade de Cristo não ser apenas alguém perto de você. Dá uma oportunidade para você hoje de não ser alguém que você fala assim: eu quero ter um relacionamento com Cristo, mas fica no campo da ideologia. Dá uma oportunidade para Cristo hoje se tornar próximo dele ser o seu Deus.